Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! Olá pessoal, para você que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a dica hoje é de Direito Constitucional, mais precisamente das possibilidades de naturalização, lá dentro daquele tópico que pediram para vocês de direitos de nacionalidade, que estão basicamente nos artigos 12 e 13 da Constituição, que vocês vão ler todos. Nosso tópico das possibilidades de naturalização estão na segunda parte do artigo 12. Então, a primeira parte do nosso artigo 12 vai basicamente falar sobre os brasileiros natos, as possibilidades de você ser brasileiro nato e, na sequência, brasileiro naturalizado. Os natos, então, aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país aqui dentro do Brasil. Então, já aqui fica o critério do jus soli. Na sequência, os nascidos estrangeiro, mas filho de alguém que esteja a serviço do nosso país lá fora, também serão brasileiros. Nesse caso, jus sanguinis. Na terceira hipótese, nós temos, então, os nascidos no estrangeiro, mas de pais brasileiros, mesmo que não estejam a serviço do Brasil, desde que sejam registradas, que as crianças sejam registradas lá fora. Ou, se não forem registradas, depois de 18 anos, dos seus 18 anos, vierem morar aqui no Brasil e optarem, pode vir morar antes, mas aí depois dos 18 tem que optar, então, a ideia da naturalização, nacionalidade potestativa, então, optem por ser brasileiros, também, então, serão brasileiros natos. Mas a nossa dica, basicamente, é na questão dos naturalizados. Foco aí dos naturalizados. Aqui nós temos as disposições, então. Uma delas, a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Essas duas hipóteses de naturalização estão na nossa Constituição, lá no artigo 12. A primeira vai dizer que é naturalizado os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Parem aí, porque é isso aí que pode confundir vocês. Aliás, as provas vêm cobrando nesse sentido. Vejam, países de língua portuguesa, somente 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, que é um conceito mais amplo do que o ponto que nós veremos a seguir. Essa é a naturalização ordinária. Também aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Veja que aqui a gente chama de quase nacionalidade, porque não é exatamente uma nacionalidade, não é assim uma naturalização, mas se dá os direitos do naturalizado. Também os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Veja, nós falamos daqueles de países de língua portuguesa, agora estamos falando dos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República do Brasil, que, agora vem 3 pontos que vocês têm que lembrar, há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Agora não é só idoneidade moral, é também sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Ato de vontade neste caso. Chamamos essa de naturalização extraordinária. Mas o pulo do gato da nossa dica para vocês, o pulo do Rico Domingues neste caso, vem aqui com as novas hipóteses da Lei 13.445 de 2017, a nossa lei de imigração, que ela veio substituir o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, que é anterior à Constituição Federal e que não recepcionava muito daqueles direitos que a gente veio a trazer com a Constituição. Aí, no artigo 64, vai falar que a naturalização pode ser as duas primeiras que nós já vimos na Constituição, ordinária e extraordinária, lá do artigo 12, e agora traz 2 novas. Ah, professora, mas não está cobrando exatamente no nosso edital lá a lei de imigração. Mas vocês viram que a Constituição faz remissão a uma lei, conforme a lei. Aí vale lembrar aí o que pode ser cobrado de vocês é perguntar se as hipóteses de naturalização estão exclusivamente na Constituição Federal. E a própria Constituição, ela faz remissão aqui a essa lei, né, a uma lei que já foi feita. E essa nova lei, a lei de imigração, traz então 2 novas hipóteses. A hipótese especial e a hipótese provisória. A hipótese especial vai falar de uma possibilidade de cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Ou ainda, mais possibilidades, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos, mas ainda tem que ter
capacidade civil, comunicar-se bem em língua portuguesa e não possuir condenação ou reabilitação. Essa é a possibilidade especial. E aí nós temos a naturalização provisória. Migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade. Poderá ser convertida em naturalização definitiva, requerendo no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Então, fica aí a nossa dica de que as hipóteses de naturalização, elas não estão somente na Constituição. Nós temos 2 hipóteses novas em lei, na lei de imigração. Então é isso aí, pessoal. Contem conosco e continuem estudando. Até mais!